Sabe aquela sensação estranha de que, por mais que você tente, parece que tem algo invisível te puxando, te sabotando, te controlando, sem você entender exatamente o quê? Pois é, eu vou te contar uma verdade que provavelmente nunca te contaram. E sinceramente pouca gente tem coragem de falar. A sua vida não é tão livre quanto você imagina. Existe um jogo acontecendo dentro da sua própria mente. E o mais doido, você nem sabe que está jogando. Forças ocultas moldadas há milhares de anos estão operando nos bastidores da sua existência. Elas decidem suas escolhas, seus medos, seus desejos, seus relacionamentos, até mesmo seus fracassos e seus sucessos. O nome disso? Arquétipos. E se você acha que isso é papo de misticismo barato, sinto muito, mas não é. É neurociência, psicologia profunda e, acima de tudo, autoconhecimento real. E se você ficar comigo até o final, eu te garanto, você vai enxergar sua vida com outros olhos e talvez pela primeira vez entender quem realmente está no comando. Spoiler, não é só você. Imagine por um instante que sua vida inteira é guiada por forças que você nem percebe. Pois é, foi justamente isso que Carl Jung, uma das mentes mais brilhantes da psicologia moderna, descobriu. Esse cara não estava de brincadeira. Ele não só criou a psicologia analítica, como também trouxe à tona conceitos que hoje fazem qualquer buscador de autoconhecimento repensar toda a sua existência. Inconsciente, arquétipos, sombra, persona, anima, animus e, claro, o temido e fascinante inconsciente coletivo. Coisa de outro mundo, ou melhor, do mundo interno. Só para você ter uma ideia, Jung não parou por aí. Ele foi quem botou na mesa as ideias de introversão e extroversão. Ideias que até hoje usamos para nos definir, tipo aquele papo de sou mais na minha ou sou de falar com todo mundo. Mas a real é que por trás dessas palavrinhas aparentemente simples, ele estava decifrando a própria estrutura da psique humana. E cá entre nós, entender isso não é só papo de psicólogo. É chave para qualquer pessoa que quer viver de forma mais consciente, sair do piloto automático e realmente começar seu processo de individuação. E olha, você vai entender daqui a pouco porque isso muda tudo. Sabe aquela amizade que começa cheia de admiração, troca de ideias, cumplicidade, mas que de repente desmorona porque um não enxerga mais o mundo do mesmo jeito que o outro? Pois bem, foi exatamente isso que rolou entre Carl Jung e Sigmund Freud. No começo, os dois eram praticamente inseparáveis, quase como mestre e discípulo. Mas quando Jung começou a explorar mais profundamente o inconsciente, percebeu que ele ia muito além dos traumas pessoais que Freud tanto defendia. Jung descobriu algo infinitamente mais profundo: o inconsciente coletivo, uma espécie de biblioteca psíquica que conecta toda a humanidade por meio de símbolos e arquétipos ancestrais. Só que, meu amigo, Freud não curtiu nem um pouco essa história. Achava que Jung estava viajando além da conta. E olha, essa ruptura foi dolorosa, intensa e necessária. Foi o preço que Jung precisou pagar para ser fiel à sua própria busca, ao seu próprio processo de individuação. E cá entre nós, quantas vezes na vida a gente também percebe que precisa se afastar de quem não entende nossa jornada, não é? Escolher seu caminho, muitas vezes, significa abrir mão de algumas companhias, inclusive aquelas que pareciam essenciais. E quer saber? Isso não foi nem o começo do mergulho que Jung faria na estrutura da psique. Agora segura essa. Para Jung, a mente humana não é só esse papo de pensamentos, sentimentos e memórias soltas. Nada disso. Ele enxergava a psique como um verdadeiro universo interno, dividido em 3 camadas. Na superfície está a consciência, onde vive o nosso ego, essa parte que você chama de eu, e usa para se apresentar para o mundo. Só que, meu amigo, por trás dessa fachada, existe um porão chamado inconsciente pessoal, cheio de memórias reprimidas, traumas, experiências esquecidas e tudo aquilo que você, consciente ou não, varreu para debaixo do tapete da vida. E aí vem a parte que faz qualquer um repensar tudo. Abaixo desse porão existe algo ainda mais profundo e misterioso, o tal do inconsciente coletivo.
É aqui que moram os arquétipos, os padrões universais que moldam nossos comportamentos, crenças e até nossos sonhos, sem que a gente nem perceba. Isso explica, por exemplo, por que pessoas de culturas completamente diferentes sonham com os mesmos símbolos, tipo uma serpente, uma mãe protetora ou um velho sábio. E entender essa arquitetura da psique é mais do que curiosidade. É praticamente um mapa para quem busca autoconhecimento de verdade. E a coisa só fica mais intrigante quando a gente começa a entender quem, de fato, são esses tais arquétipos. Imagina só, dentro da sua mente e da mente de qualquer ser humano, existem personagens invisíveis que moldam quem você é, como você sente e até como você se comporta, sem que você perceba. Esses são os arquétipos, estruturas vivas que habitam o inconsciente coletivo. E olha, eles não são invenções da sua cabeça, não. Estão presentes em mitos, lendas, religiões, filmes, séries, sonhos e até nas histórias que você conta sobre sua própria vida. Tem o herói, aquele que busca superação. O velho sábio que traz conselhos e direção. O trickster, o famoso trapaceiro, que te faz rir, mas também te engana. E claro, a temida sombra, que vive te provocando sem você nem perceber. Se liga, sabe aquele momento em que você sente que precisa provar algo para o mundo, mesmo sem saber direito por quê? Pode ser o arquétipo do herói atuando, ou quando você vive repetindo padrões nos relacionamentos e nem entende. Provavelmente é a ânima ou o ânimos pedindo para serem reconhecidos. E olha, isso não é papo furado, não. É real e palpável. Comece a observar seus próprios sonhos, seus comportamentos automáticos, seus gatilhos emocionais. Você vai perceber que esses personagens simbólicos estão jogando o jogo da sua vida. E se você não aprender as regras, adivinha? Eles jogam contra você. E falando em máscaras, bora abrir o jogo sobre a tal da persona. Ah, a persona. Essa é fácil de entender, mas difícil de encarar. Sabe aquela versão de você que aparece no trabalho, no almoço de família ou até nas redes sociais? Então, isso é sua persona. A máscara social que você veste para se encaixar, ser aceito, atender expectativas e, claro, evitar julgamentos. E olha, não pense que isso é coisa só sua, não. Todo mundo tem uma. A diferença é que poucos percebem que estão tão identificados com essa máscara que esquecem quem são de verdade. E cá entre nós, viver só na persona é como atuar num teatro, onde você nunca pode tirar o figurino. Quer ver um exemplo prático? Pensa naquela pessoa que é toda extrovertida nas festas, cheia de piadas, sempre sorrindo, mas quando chega em casa, se sente vazia, esgotada, desconectada de si. Isso acontece porque viver na persona cansa. É artificial. E quanto mais a gente esconde quem realmente é, mais a sombra cresce. No porão da psique, esperando a hora de dar as caras. E olha, essa hora chega. Sempre chega. Inclusive, é ela quem nos empurra muitas vezes para a crise, para a ansiedade, para aquela sensação de que tem algo errado, mas eu não sei o que é. E adivinha, é aí que entra a tal da sombra, a nossa próxima visita nesse mergulho profundo. Prepare-se, porque agora o papo fica sério e desconfortável. A tal da sombra é tudo aquilo que você rejeita, esconde, nega e não quer admitir. Nem para você, nem para os outros. São traços, desejos, impulsos, memórias e emoções que, em algum momento da vida, você aprendeu que não podia ter. Então fez o quê? Jogou tudo no porão da psique, lá no inconsciente pessoal. Mas sabe o problema? Tudo que você esconde não desaparece. Pelo contrário, cresce, se fortalece e te controla. Sim, te controla. Do jeitinho mais silencioso e sorrateiro possível. Sabe aquele tipo de pessoa que vive apontando o erro dos outros? Nossa, fulano é arrogante, Beltrano é falso, Ciclano é preguiçoso. Pois é, na maioria das vezes, é a própria sombra dessa pessoa sendo projetada nos outros. E não pense que você está livre disso, não. Eu também não tô. Ninguém tá. A diferença é que quem começa a olhar para a própria sombra
inicia um dos processos mais poderosos de autoconhecimento que existe. E se você me permite um conselho, comece a observar. Onde você julga demais, onde sente raiva sem entender, onde tem vergonha de si. Ali mora a chave. E se você acha que isso é pesado, calma, porque a jornada da individuação mostra que, na verdade, integrar a sombra é o caminho para a sua liberdade interior. A individuação, meu amigo, aqui a coisa fica bonita e desafiadora. Esse é simplesmente o propósito central da vida, segundo Jung. Sabe aquela sensação de que você está perdido, desconectado, vivendo no piloto automático, fingindo ser quem não é? Pois então, isso acontece quando você está longe desse processo. A individuação é basicamente o caminho onde você sai desse modo superficial, começa a integrar sua sombra. Resgata pedaços esquecidos da sua própria psique e se aproxima de quem você realmente é. Não da sua persona, não das expectativas dos outros, mas do seu eu mais autêntico. E olha, não pense que esse caminho é um retiro no meio do mato ou uma viagem mística qualquer. Na prática, ele acontece no dia a dia, nas relações, nos conflitos, nos desafios e até nos seus próprios sonhos. É quando você começa a olhar para o espelho da vida e percebe que todo problema externo é, na verdade, um reflexo do que está rolando dentro da sua própria psique. E quanto mais você integra sua sombra, acolhe sua ânima ou seu ânimos e compreende seus arquétipos, mais você se aproxima desse estado de equilíbrio, de completude e, claro, de verdadeiro autoconhecimento. E falando em equilíbrio, tá mais do que na hora de abrir espaço para entender quem são esses tais de anima e animos. Agora segura essa. Dentro da sua psique, existe uma figura invisível que representa tudo aquilo que você rejeitou, ignorou ou nunca desenvolveu do seu lado oposto. Se você é homem, essa figura é a ânima, sua essência feminina interna, sensível, intuitiva, criativa, acolhedora. Se você é mulher, quem mora aí é o ânimos, seu princípio masculino interior, lógico, racional, assertivo, focado. E não, isso não tem nada a ver com gênero biológico, viu? Isso é pura dinâmica do inconsciente, um jogo simbólico que influencia profundamente seus relacionamentos, suas escolhas e até sua visão de mundo. Quer um exemplo bem prático? Sabe aquele homem que não sabe lidar com as próprias emoções, vive fugindo do que sente, se acha super racional, mas explode do nada sem nem entender por quê? Isso é a ânima dele pedindo socorro, clamando para ser reconhecida. E aquela mulher que se sente perdida, sem direção, que vive esperando alguém de fora para dizer o que fazer. É o ânimos dela que está desajustado, precisando ser integrado de forma saudável. E olha, quando esses dois aspectos não estão bem resolvidos dentro da gente, adivinha? A gente fica procurando no outro aquilo que falta em nós. E nem preciso te dizer que isso é terreno fértil para relações tóxicas, carências infinitas e aquela eterna sensação de vazio. E foi justamente para entender essas dinâmicas que Jung decidiu ir além, muito além, cruzando oceanos e fronteiras culturais. E olha, se você acha que Jung ficou só no consultório, sentado na poltrona, anotando sonhos alheios, tá muito enganado. O cara simplesmente pegou as malas e foi rodar o mundo. África, Índia, América Latina, tudo para entender como o inconsciente coletivo se manifesta nas mais diversas culturas. E sabe o que ele descobriu? Que os arquétipos são universais. Sim, seja no xamã africano, no monge hindu, no pajé da Amazônia ou no executivo de Nova York. Todos carregam os mesmos padrões simbólicos, só mudam as roupagens, os mitos, os rituais e as linguagens. E quer saber? Foi justamente nessas viagens que Jung percebeu o quanto a nossa psique é tecida por fios muito mais antigos do que imaginamos. Ele entendeu que o processo de individuação não é um luxo ocidental, não é papo de terapeuta moderno. É uma necessidade humana, tão natural quanto comer, dormir e amar. Em tribos da África, ele viu como ritos de passagem ajudavam as pessoas a integrar sua sombra, sua persona, sua ânima ou ânimos. E cá entre nós,
Talvez a gente tenha perdido essa conexão nas grandes cidades, nos escritórios, nas redes sociais. Mas será que ainda dá tempo de resgatar tudo isso? Ah, meu amigo, isso é exatamente o que a gente vai começar a descobrir juntos. Agora me responde de coração. Depois de tudo isso que você acabou de descobrir, você realmente acha que pode continuar vivendo no piloto automático? Ignorando sua sombra, fingindo que sua persona é você de verdade e deixando que esses arquétipos sigam te controlando sem nem pedir licença? Porque olha, saber disso e não fazer nada é como encontrar o mapa do tesouro e deixar ele jogado na gaveta. Então me diz, quem você escolhe ser a partir de hoje? Vai continuar sendo refém do seu próprio inconsciente? Ou finalmente vai encarar esse processo de individuação e assumir o controle da sua própria história? E se você quer continuar mergulhando nesse universo, entendendo como a sua psique funciona, como quebrar os padrões que te travam e como usar tudo isso a seu favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu vou te guiar nessa jornada. Acredite, isso aqui foi só o começo.